Segundo a Bíblia, Deus escolheu alguns povos para serem um teste para o povo de Israel, o povo que segue a espiritualidade. O que isso quer dizer? Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Existe um trechinho do Zohar onde o Rabi Shimon Bar Yochai discute um versículo de Juízes, se não me engano, Juízes 3, capítulo 3, não lembro bem o versículo, em que está escrito que Deus criou alguns povos, né, como se tivesse criado alguns povos para testar o povo de Israel, que a gente sabe que representa o povo que segue a espiritualidade. Dando a entender que o único objetivo desses povos existirem é esse, entendeu? Testar o povo espiritualizado. Bom, e aí o Zohar faz um monte de perguntas que a gente poderia abordar, todas elas muito interessantes. Primeiro, para que Deus precisa testar, se ele já sabe o que as pessoas vão fazer, né? Depois ele pergunta o que significam esses testes, qual é o tipo de teste que esses povos fazem e tal. Mas um dos pontos que eu queria abordar é o seguinte: uma das interpretações do Zohar diz que esses povos não são povos, não tem nada a ver com povos como a gente entende, nações. São aspectos internos do ser humano, do que a Kabbalah chama de Yetzer, o instinto humano que testa a pessoa. Segundo a Kabbalah, nós temos dois Yetzer dentro de nós, dois instintos: o Yetzer Atov, o bom instinto, e o Yetzer Hara, o mau instinto. Ou seja, a inclinação para fazer o bem e a inclinação para fazer o mal, um conceito conhecido. Os povos que nos testam, segundo o Zohar, seria a má inclinação. Nós temos o tempo inteiro dentro de nós um lado nosso que quer que a gente faça o mal, quer que a gente faça o errado. A gente foi criado assim, segundo a Kabbalah. Isso é natural do ser humano, né? O ideal é que a gente vá crescendo e aprendendo a controlar esses instintos, né? Eu vou sabendo quando eu dou vazão para um, quando eu dou vazão para outro. Não é suprimir os instintos, tá? Para Kabbalah isso não é o objetivo. Mas eu saber, olha, agora eu posso dar vazão aqui, agora eu posso dar vazão ali. E segundo o Zohar, segundo esse trechinho do Zohar, quando eu consigo isso, eu alcanço o que se chama o reino dos céus, Malchut Shamayim. Eu chego num nível de elevação que poucas pessoas chegam, pelo mero fato de controlar o meu instinto. Ou seja, pode parecer uma coisa fácil, mas o Zohar mostra que como a recompensa é grande, não é tão fácil como a gente imagina, né? Se fosse uma coisa fácil, a recompensa seria baixa. Por ser uma recompensa alta, quer dizer que é algo difícil de fazer. Então, segundo a Kabbalah, é muito interessante que a gente aprenda a controlar o nosso instinto, né? Que é o que a gente fala às vezes em Kabbalah, aprender a ser proativo, eu fazer o que eu quero e não o que o meu instinto, minha reação está mandando. Bom, e qual que é um dos meios que esse instinto tem para nos atiçar ao máximo, segundo a Kabbalah? A visão, que é o que a gente vem discutindo ao longo dessa semana. A gente vê as coisas e o nosso instinto fica muito despertado, muito tentado a ir fazer algo, que às vezes é errado. O conceito de errado aqui para Kabbalah não tem nada de juízo de valor, tá? Errado no sentido assim, não serve para você, né? Mas não tem nada intrinsecamente errado. Às vezes o que não serve para você serve para outra pessoa. Errado na Kabbalah é aquilo que não serve o seu propósito. Então vamos supor que você, sei lá, vou dar um exemplo drástico. Você definiu para você que você vai se afastar do dinheiro, que você não vai lidar com dinheiro, como algumas religiões pedem, né? E aí você está andando no shopping, vê uma coisa, sei lá, uma propaganda ou uma joia muito linda a um preço muito barato. Pronto, o seu olho vai te dar um instinto mal para você naquele caso. Por quê? Porque você se pôs como objetivo não se ligar ao dinheiro e o seu olho está te levando para algo ligado ao dinheiro. Certo? Então é uma metáfora aí só para você entender, um caso extremo, né? Nesse caso seria mal. Para uma pessoa que não se pôs como objetivo não mexer com dinheiro, ela não se priva do dinheiro, aquilo não é nenhum mau instinto, tá? Mas você tem que saber que o seu olho está sempre buscando formas de incentivar, de incitar o que a gente chama de Yetzer Hara, a sua má inclinação. Ou seja, o olho é a principal forma de fazer isso. Não é o ouvido, a audição, não é o tato, não é o paladar.
é a visão. Um bom dia a todos.